Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, Eveline? Tem sempre pequenininhos os nomes. Luísa, Rian, Matheus. Pessoal, se alguém puder avisar se estão me escutando bem, se conseguem entender bem o que eu falo, seria uma grande gentileza. Perfeito, já vamos começar daqui a pouquinho. Pessoal, obrigado. Venham chegando, sintam-se à vontade, sentem-se onde ficar melhor. Olá, vamos ver quem mais chegou. Patrícia, Jefferson, Marina, Irã. Muito obrigado, meus alunos, ex-alunos. Giovana. Tem aqui um Good que está pedindo para participar. Eu estou me batendo para identificar se é a pessoa que deve participar. Então só pediria de fato para que confirmasse. Para que a gente possa começar. Pessoal, vamos começar daqui uns segundinhos. Olá, professor Buffon, que alegria! Professor Buffon, uma gentileza estar presente aqui conosco. Professor que é coordenador geral da pós-graduação da UVV, essa instituição tão querida que gentilmente intermediou esse convite tão bacana para esse evento, a Universidade de Vila Velha, uma cidade tão bonita do Espírito Santo. Pessoal, eu peço desculpas por pedir para esperar um pouquinho mais ainda, mas estou aguardando aqui os nossos outros convidados para que a gente possa fazer. Tá? Vamos ver quem mais que eu dou boas-vindas. Tati, Paula Moura, que honra, professora Paula. Leon Chaim, um amigo querido. Lucas, pessoal, desculpa se eu não conseguir chamar todo mundo, ele vai passando aqui muito rápido e estou tentando ao mesmo tempo coordenar com a instituição. Então temos aí esse evento tão bacana, essa oportunidade da gente conversar com o M. E aí já estamos aqui agora, os dois ao mesmo tempo. Né? Queria então, agora sim, oficialmente abrir o evento, o pessoal do CRM, a quem eu agradeço muitíssimo. Só queria rapidamente, antes de passar a palavra ao ilustre presidente do Conselho, o Dr. Celso Murat, agradecer à Universidade de Vila Velha pelo auxílio nesse evento, na pessoa das coordenadoras, né, ajudando também a professora Leda de Muner, né, coordenando essa pós em Direito Médico, que está prevista para começar no próximo semestre. Também agradeço ao professor Buffon, agradeço também a Comissão de Direito Médico da OAB, na pessoa do seu presidente, né, o Eduardo Morim. Agradeço o pessoal do Espírito Santo que nos vê. Eu sou capixaba de coração, Dr. Celso. Não sei se me escuta bem já, né? Mas eu estou vendo aí que está cortando um pouquinho. Pessoal, se de volta puderem avisar se está boa. Agora viu o Dr. Celso se mexeu, agora deu certo. Agora
certo, conseguimos aí fazer o diagnóstico aí, tô bem tranquilo agora em relação a gente poder começar, depois de ter feito esses agradecimentos todos, conseguimos avaliar aí, tá tudo certo, tudo funcionando, então agradeço muitíssimo e sobretudo ao Dr. Celso pela gentileza do convite, da participação. Não sei se o senhor quer fazer alguma consideração inicial. A gente vai fazer um bate-papo aqui, uma conversa bem light, né, sobre a questão da internação. Com a palavra, por gentileza, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Para mim é um prazer enorme, eu fico honrado com o convite. Queria dar os parabéns ao corpo docente, ao corpo discente da UVV, pelo trabalho que tem desenvolvido, principalmente com relação a esses nossos assuntos que são comuns à medicina e ao direito. E a gente está plenamente à disposição da UVV para discutir isso, principalmente agora numa situação tão grave, de extrema importância, que vem acometendo não só o Estado do Espírito Santo nem o Brasil, como a humanidade inteira. E é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Doutor, eu só talvez tenha ficado um pouquinho baixo o seu som, mas ficou bom de ouvir, né? Então, veja, pessoal, a ideia hoje é uma conversa, para quem está nos ouvindo aí, é um bate-papo sobre a internação, um tema que envolve o direito e a saúde ao mesmo tempo. Temos dois assuntos, na verdade, né? Temos uma internação por drogas, ou enfim, de questões de saúde mental, e temos também uma internação que decorre da Covid, né? Que é agora esse tema tão delicado. Eu vejo, na verdade, muitos pontos em comum entre os dois. Não sei como é que o senhor vê, doutor Celso, porque, na verdade, se a gente for observar, nos dois nós temos uma preocupação com os outros, né? Na medicina, em geral, a gente foca só o paciente. Mas quando a gente fala numa doença contagiosa, que nem a Covid, ou numa doença que não é contagiosa, mas que atinge os demais, como é o caso do uso abusivo de drogas, ou, enfim, outras situações que justificam a internação, sobretudo as relacionadas com a saúde mental, né, por conta da lei específica, a Lei 10.216, ou essa outra internação que decorre das drogas. Na verdade, nos dois a gente tem essa dificuldade, né, de proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, garantir a autonomia. Não sei como é que o senhor vê, não sei se o senhor quer que eu conte um pouquinho também do que eu acho no meu livro, depois eu falo, como o senhor achar melhor, o senhor que manda. É bem informal aqui, pessoal, não tem cartas marcadas, o pessoal acha que combina tudo aqui, é tipo a Ivete Sangalo. A gente só não veio de pijama aqui porque estava chato. Não, eu acho só que são assuntos similares, tá certo? Até porque a internação para o uso de droga deixa o usuário no estado de vulnerabilidade, entendeu? De pouca capacidade de decisão. Já no caso do coronavírus é um caso diferente, que a pessoa está com plenos direitos, entendeu? Está com a consciência totalmente livre para decidir, ele pode participar dessa decisão. São características diferentes. De qualquer maneira, o interesse é o interesse sanitário, né? Você proteger a sociedade, no caso do droga, proteger o microambiente e, no nosso caso, da infecção pelo coronavírus, proteger a sociedade, a comunidade como um todo. Então, eu acho que, de qualquer maneira, são políticas de saúde que a gente tem que se submeter, primeiro, e a segunda coisa a gente tem que discutir. Até porque, à medida que você vai vendo esse tipo de posição como política pública de saúde, de você isolar as pessoas ou quarentenizar as pessoas, a gente começa a ver que isso tem outros efeitos que vão além da parte sanitária. Tá certo? Nós estamos no hábito agora de, por exemplo, considerar como vítimas as pessoas doentes, no caso do coronavírus, né? E a gente está se esquecendo de um outro segmento de vítimas, que talvez seja numericamente muito maior, mas que está sofrendo agravos importantíssimos no seu modo de viver e nas suas aspirações, né? Que são as vítimas decorrentes desse agravamento socioeconômico que decorreu dessa horizontalização na quarentena que foi imposta para a sociedade. Então, eu acho que isso é uma ponte de discussão, a gente pode partir daí, porque para ver qual é o preço que um segmento social vai ter que pagar para que o outro possa sobreviver ou possa sofrer o menor número de agravos possíveis. Muito, muito interessante essa abordagem também da questão do sacrifício, né? Eu aproveito aqui para cumprimentar várias pessoas que estão entrando aqui. Eu vi ali a Samira, a Giovana, o professor Flávio Tartucci, um professor de São Paulo, muito gentil de comparecer, professor Flávio,
um grande abraço a vários médicos também do Paraná ou de outros estados que eu estou vendo aqui, Júlio, Júlia, Suzane, que está em São Paulo, agradeço. E acho que essa questão do sacrifício é muito interessante, né, doutor? Porque na internação forçada, que foi objeto do meu livro, com esse título, né, enfim, internação compulsória, como se costuma chamar de modo mais usual, o que a gente vê, de fato, é um dilema bastante grande, né? Essa proteção do paciente, que por vezes vai precisar de uma medida muito drástica, muito incomum, mas que é possível, foi pelo menos a minha conclusão no trabalho, e também a posição do Conselho, né, Federal de Medicina admite a possibilidade, um mecanismo bastante excepcional, com muitas restrições, mas, de fato, eu vejo na Covid, como o senhor bem disse, né, a necessidade de uma ponderação social da melhor maneira de proteger. E, no final das contas, nos dois casos, a gente está pensando qual é a melhor maneira de concretizar os princípios éticos da medicina, né? De proteger o paciente, de garantir para ele o melhor tratamento, garantir a saúde, preservar, na medida do possível, a autonomia, né? E aí a questão da beneficência e maleficência, acho que nunca foram tão chacoalhadas, se me permite uma expressão tão simples, né? Para falar de um assunto tão complexo, mas é que a gente está no Instagram, então tudo é um pouco mais leve, né? De um assunto tão pesado. Mas a verdade é que eu tenho refletido muito. Eu li um texto hoje mais cedo, 2 textos, na verdade, a respeito de critérios para como escolher, como fazer o manejo dos pacientes, caso a gente chegue no momento que é possível, de restrição do acesso às UTIs. O texto foi muito difícil de ler. Eu digo sempre que a bioética é o assunto que a gente deve ler, mas é um dos mais difíceis de ler. Porque ler sob escolha de leito, para mim, foi uma coisa assim, perturbadora. Tenho certeza que hoje eu não vou dormir tranquilo. E estamos num momento que ainda não chegamos nesse ponto no Brasil, diferente da Itália, que já tinha ali um protocolo, alguns outros países, Israel, Austrália, Nova Zelândia, já com protocolos para escolher. E aí difícil, né? O direito sempre fica se metendo na medicina, essa que é a verdade, mas é porque a gente tem muita curiosidade por essa profissão tão bonita que é da ajudar as pessoas. O direito ele é mais instrumental, a gente serve mais para dizer, dar um suporte, né? A gente não opera ninguém, não cura ninguém, ainda que às vezes as pessoas vão para o advogado e acham que é ele que vai conseguir o tratamento. Quando é sempre o médico, é o médico que faz, né? Então, ali, eu vejo isso com muita dificuldade. Eu vi um estudo também a respeito de qual seria a melhor maneira de organizar as UTIs também em relação ao público-privado, que é outro assunto muito difícil, né? Porque, na verdade, de acordo com a ordem que a gente estabelecer, por exemplo, o paciente mais grave, o paciente menos grave, o paciente que chegou primeiro, o paciente que tem mais condições, o paciente que atende certos guidelines, a verdade é que a gente tem assuntos muito difíceis e que o direito precisa dar um respaldo para os médicos poderem trabalhar bem, que eu sempre digo, né? O que o médico tem que fazer é tratar o paciente, quem tem que ficar eventualmente dando algum suporte indireto tem que ser o direito para deixar o médico tranquilo e não ficar atrapalhando os profissionais de saúde para trabalhar, seja nas internações, em que o direito também quer interferir muito. No meu estudo, né, durante o doutorado, eu vi decisões judiciais mandando internar sem laudo. Aí não dá, né, doutor? Internar paciente sem laudo deve mais. Porque eu, quando fico doente, eu não vou no juiz, né? Eu vou no médico. Então é importante também essa percepção. Agora, eu acho, inclusive, Gabriel, que nesse caso específico... Está ouvindo? Escuto bem. Nesse caso específico da medicina, por exemplo, nós não ficamos tranquilos nunca, né? O médico sempre vai dormir, na cabeça dele está sempre um caso remoendo, mexendo, tirando a tranquilidade dele. Isso a gente não tem. Mas, de qualquer maneira, faz parte da profissão, nós somos preparados para isso e nós temos que viver de acordo com as capacidades que nós temos e da nossa relação com o paciente. Tá certo? Eu acho que no caso do uso de droga, por exemplo, a vulnerabilidade emocional, psíquica do paciente ela é muito maior. Então, nesse caso, você vai pela intenção dos responsáveis, entendeu? De procurar o auxílio necessário. Até porque, normalmente, quando o paciente chega a uma fase dessa de necessidade de internação, provavelmente nem sempre uma internação resolve esse problema dele. Ele vai precisar de 1, 2, 3 internações, às vezes, para poder superar uma fase extremamente difícil da vida dele. No caso do coronavírus, que é um caso novo, nós ficamos naquela necessidade de tomar uma atitude imediata de o que nós vamos fazer para uma coisa que nós não conhecemos, não sabemos como vai funcionar, nem o que vai acontecer. Nós projetamos algumas hipóteses, né, estudamos algumas hipóteses, e a comunidade científica internacional decidiu pela quarentena horizontalizada.
Aí, em medicina, a gente fala uma coisa, a distância entre o erro crasso e o ato heróico, ela é muito pequena. Ela é o gume de uma navalha. Você pode fazer um gesto heróico, salvar uma vida, e cometer um desastre enorme e prejudicar o paciente. Mas a gente caminha algumas vezes por ali. E dessa vez a gente não tinha respaldo científico na literatura, por exemplo, porque era uma coisa extremamente recente. Então, no início, aconteceram uma série de desencontros de informação da mesma fonte, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que não se ligava em sua sequência, isso foi extremamente grave, tá certo? E posições, inclusive, dentro de determinadas sociedades em que você via condutas assim, um pouco diferentes, mas depois todo mundo optou pela quarentena horizontalizada. A quarentena horizontalizada, ela de fato é a quarentena mais eficaz que tem, porque ela é a mais ampla. E às vezes você não sabe, como a gente não tinha modelos para fazer a comparação, e nós nem desenvolvemos esses modelos. O receio era tanto, pelo desconhecimento, que nós não tivemos coragem de partir para fazer um modelo alternativo em que a gente pudesse estudar a forma, a logística e depois analisar as consequências para ver qual seria a conduta a ser tomada. Porque na quarentena, você tem a quarentena horizontal, mas você tem outras formas que são mais liberais, em que você permite que haja o funcionamento da economia, entendeu? Que as pessoas que não são pessoas de risco, elas possam se comunicar entre elas e trabalhar, exercer as suas funções, porque essas vítimas, como a gente estava falando, que não são as vítimas da doença, mas elas são vítimas do desemprego, da falência, da falta de futuro, da necessidade de locomoção. A gente fala em quarentena horizontalizada, botar todo mundo em casa. Nós temos um segmento social, que é a minoria, que tem conforto, que tem local para poder passar por pior que seja, e não é uma coisa boa você ficar em casa 2, 3 meses sem poder sair, mas de qualquer maneira, tem casas e casas. Uma boa parte dos nossos segmentos sociais menos favorecidos tem condições de habitação precaríssimas. Às vezes, no mesmo pequeno barraco de 2, 3 cômodos, moram 3 gerações da mesma família. Em áreas insalubres, em áreas sem proteção, sem lazer, sem nada. Como é que você vai manter essas pessoas em casa? Essas pessoas que trabalham de forma autônoma, nós temos no Espírito Santo, por exemplo, atualmente 222 mil desempregados fora do mercado, com capacidade laboral eficiente, por absoluta falta de local. Nós estamos perdendo pontos de trabalho por carteira assinada, por exemplo. Nós temos por esse motivo também, uma quantidade de mão de obra muito grande dentro da atividade liberal, da atividade informal, e que está extremamente prejudicada com relação às suas condições, às suas aspirações, à sua qualidade de vida. Nós estamos correndo o risco, em alguns países, inclusive, Gabriel, de haver, depois dessa epidemia, até possibilidade de desnutrição, por falta de alimento, por redução do agronegócio, por exemplo, que em muitos países não é nem agronegócio, é agricultura de família, tá certo? Tem que essas pessoas perderem a capacidade de trabalhar porque estão presas em casa. As pessoas que trabalham num dia para comer no outro não têm como trabalhar e vão ficando presas, vai trazendo um desconforto social muito grande. Essas vítimas, que eu chamo de vítimas invisíveis, elas não são computadas como tal. E eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas pessoas assim com mais seriedade, porque à medida que o tempo passa, a situação dessas pessoas fica cada vez mais grave. Nós também absorvemos logo a quarentena horizontalizada, deixando de lado o estudo, a observação de outras propostas terapêuticas, do aparecimento de substâncias até que a gente já conhecia, mas não associadas com relação ao tratamento do coronavírus, mas são substâncias conhecidas, cuja segurança a gente já sabe qual é. Nós sempre sabemos que as contraindicações são muito pequenas
E, em alguns casos, apresentaram sinais otimistas. Eu não vou dizer que há uma verdade científica, por enquanto nós não temos verdade científica nenhuma. Mas, de qualquer maneira, nós temos indícios, sim, de que algumas condutas terapêuticas mostraram sinais esperançosos. E a gente deixou de investir nisso aí para poder fornecer um modelo comparativo de qual a conduta que a gente iria tomar para poder equacionar a necessidade sanitária com a necessidade econômica. Perfeito. Acho que o senhor trouxe um aspecto muito importante, né? Esse olhar, né? Esse olhar equilibrado em relação aos aspectos sociais, né? Eu acho que, por vezes, a gente imagina que as questões são só médicas, vamos dizer assim, no sentido de fazer um diagnóstico, apurar qual é o quadro do paciente, medir a temperatura, a pressão, ou que são apenas, pelo contrário, só jurídicas, né? E, na verdade, aqui o que a gente está mostrando é um intrincado de relações que são jurídicas, são médicas, sobretudo, mas que envolvem também questões sociais, né? Achei bacana também quando o senhor trouxe essa questão dos invisíveis, né? A gente tem a invisibilização de uma série de questões, seja a invisibilização do paciente como sendo uma pessoa que não é enxergada em relação a outros efeitos, né? O senhor trouxe muito bem esse olhar da medicina também para o social. Eu acho muito importante, ainda mais num país como o nosso, um país América Latina, um país com muitas dificuldades, um país que, sobretudo, também tem vários SUS, por que não, né? Quer dizer que, de repente, acesso à saúde no Espírito Santo não é igual no Paraná, já não é igual no Amazonas. Eu tenho acompanhado isso por estado, né? As pessoas estão muito impressionadas com os números, né? E é interessante que a gente pensar que cada número é importante quando a gente fala em pessoas, né? Se tivesse morrido uma pessoa no Brasil, já seria uma situação lamentável. Estamos em 5 mil. Mas é interessante a gente observar também como existe uma série de disparidades por estado, que é extremamente preocupante, né? Essas iniquidades na saúde, elas também vão demonstrar uma necessidade de um olhar que articula o público e o privado, o subsistema público-privado na saúde, como a gente trouxe, seja na parte das UTIs, ou enfim, até questões que envolvem a própria saúde suplementar, né, que também é muito delicado, aí, ciência e arranjo, essa questão do acesso, né, quem vai ter acesso, quem tem facilidade. Eu, por exemplo, tenho plano de saúde, logo tenho acesso ao exame da Covid, eventualmente com mais facilidade, fora as pessoas que compraram também exames que nem precisavam, né? Eu já vi que as pessoas, cada vez que sai alguma coisa, esgotam, né? Tinha um remédio que podia ser usado para doença autoimune, todo mundo saiu comprando, porque alguém levantou a bola. Depois, se falarem que tem que tomar mertiolate, vai acabar o mertiolate. E assim vai, né? Quer dizer, assim, existe aí uma certa questão entre a urgência, né, que as pessoas não estão acostumadas. Eu acho, na verdade, que as decisões, as questões que no dia a dia a gente vê na medicina, sobretudo, mas que eu que gosto dessa área do direito de saúde, nessas interlocuções, até o tema do curso que eu vou ver, na verdade, elas estão visceralmente expostas para a sociedade. Está todo mundo tendo que pensar agora quanto está disposto a gastar em saúde, quanto mais investido representa uma vida, quanto a gente deveria gastar para dar o conforto para o paciente, que a gente já sabe que diz respeito a um quadro paliativo e reversível em alguns casos, tá? Quanto a gente está disposto a investir em pesquisas, a própria questão das licenças de medicamentos, né? Qual seria o impacto de diferentes estratégias em diferentes países. E como o senhor falou, também as coisas não são fáceis, né? Se fosse, a gente não estava conversando aqui, né, doutor Murat? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, que equilibrar uma questão social que é muito importante. Quer dizer assim, então tá bom. Então vamos salvar todo o paciente no Brasil. Vamos escoar todo o dinheiro para a saúde, né? E aí, ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que a saúde não é subfinanciada, nem que não houve uma série de manobras jurídicas, para não dizer outras palavras aqui que não seriam bonitas nesse horário, em relação ao orçamento da saúde no Brasil. Mas a verdade é que, ainda assim, a gente sabe que, por um lado, a saúde não tem preço, mas tem custo, e de outro, a gente sabe que o acesso à saúde, independente de ela ser um direito para todos, ele é diferente. Quer dizer, que eu tenho facilidade. A começar pelo que o senhor falou também, né? O conforto que a gente tem. Estou aqui na minha casa, tranquilo, trabalhando de casa, conversando com o senhor aí. Não é só perfeito, só porque eu não posso ter a alegria de estar nas praias do Espírito Santo. Mas, no mais, é um conforto muito grande, muito diferente. O senhor está rindo, mas o senhor não sabe que eu como a moqueca com coentro. Eu sou capixaba o suficiente. Para mim está ótimo, entendeu? O moqueca é feito aqui, né? O resto é fechado. Então, mas, de qualquer maneira, Gabriel, veja só, eu acho que nesses casos,
entendeu? Você tem que ter um equilíbrio. Às vezes a gente falando como médico do outro segmento, é porque as vítimas são todas. Né? Você não pode separar segmentos de vítimas daqui e ali. O Estado tem a obrigação de assistir a todos. O grande problema nosso qual é? Nós estamos com um sistema de saúde totalmente deteriorado. O sistema de saúde nosso começou a ser desconstruído. O pessoal fala assim, no governo passado, não foi só no governo passado, não, ele já vem sendo desconstruído de uns 20 anos para cá. Até porque nós não desenvolvemos nem financiamentos especificados, nós não desenvolvemos uma política de saúde que abrangesse preferencialmente a atenção básica, porque, por exemplo, a via de acesso do cidadão comum ao sistema de saúde tem que ser feita pela atenção básica. Ele tem que ser atendido nas unidades básicas, nos programas de medicina de família. Ali ele vai ter primeiro feita a triagem das enfermidades que ele possa apresentar ou da prevenção dessas enfermidades, se ele for, vamos dizer, tiver características físicas de propensão a um tipo de agravo à saúde ou outro. Tá certo? Para você resolver ali na atenção básica 80% das enfermidades que o comércio de serviços controlar a partir daí. Nós temos um sistema de saúde totalmente desestruturado que transformou a porta de acesso do nosso cidadão ao sistema de saúde da atenção básica para a atenção terciária. A porta de entrada hoje do cidadão brasileiro é feita pelos pronto-socorros, pelas UPAs, pelo CTI, pelos centros cirúrgicos dos hospitais. Urgência e emergência. Porque as doenças do brasileiro hoje, elas correm naturalmente, sem que nenhum programa social, técnico, possa interferir na evolução dessas doenças até o agravo final. Esse sistema deteriorado, de custo alto, porque ele é terciário, foi que nos deixou de frente a um processo que a gente desconhecia, de uma abrangência enorme, de uma virulência altíssima, de uma contagiosidade importantíssima. E com isso nós estamos, entendeu? Com uma realidade socioeconômica diferente no mesmo país, em que você vai apresentar respostas totalmente diferentes. Nós não temos um programa nacional unificado de assistência à saúde, apesar de nós termos um sistema único de saúde que, se bem gerenciado e bem financiado, poderia ter resultados muito melhores do que tem com 30 anos de idade. Perfeito. Muito interessante, né, que o senhor trouxe, né? Primeiro, eu acho que a questão do SUS, né, e esse arranjo nacional ou não, né? Nós temos leis nacionais, temos tributos nacionais, e o SUS, por vezes, segue padrões diferentes. Isso eu vejo muito quando eu vou passear pelo país, acompanhando, né, de acordo com o Estado, realmente as realidades são muito diferentes, né? Eu me lembro, uma vez, fazendo uma série de cursos pela Justiça Federal, né, pelo Ministério da Justiça, e aí a ideia era falar sobre os NATs, né, os grupos de apoios técnicos, né, dos tribunais. Então, em alguns estados a gente estava discutindo o funcionamento, em alguns melhores práticas. Daí, num dos tribunais, quando eu fui apresentar, me disseram, não, mas o que é núcleo de apoio técnico? Quer dizer, assim, estava cada lugar em fases muito diferentes, né, de acordo com a região do país, de acordo com a riqueza também. Ao mesmo tempo, o senhor trouxe um outro aspecto que para mim é marcante, né? O Brasil tem que ser um país muito rico para ser tão pobre, na verdade. Né? Porque para conseguir gastar como a gente gasta, né, tem que ter muito dinheiro. Né? Para ter uma ênfase não na medicina primária, na atenção básica à saúde, como o senhor bem disse, mas sim uma ênfase muito grande nas grandes cirurgias, né? Porque a judicialização no SUS era principalmente de cirurgias, de gastos oncológicos, assim como, na verdade, a própria judicialização na saúde mental, que é um outro assunto que o senhor trouxe muito bem, né, desses impactos que a gente tem, elas são muito presentes, né? Mas, sobretudo, no ambiente hospitalar, que é o mais caro. Né? Se a gente for pensar na atenção, na questão da internação compulsória ou involuntária, para usar os termos aí mais usuais, né? Uma internação forçada, como eu gosto de chamar, ela, na verdade, ela diz respeito, sobretudo, a uma internação de caráter hospitalar. Né? Pode ser, enfim, em diferentes ambientes, tecnicamente, na minha visão, só pode ser em ambiente hospitalar, né? Mas ela, sobretudo, ela é um gasto muito mais caro do que outros tratamentos. Embora em diversos estados o argumento seja de que tem que internar porque não tem outro tratamento. Quando, na verdade, é um contrassenso. Quer dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro para fazer o mais barato, então eu vou fazer o mais caro. Aí não dá, né?
Tem que ser um país muito rico para gastar o dinheiro assim na saúde, né? E assim como o senhor trouxe também, né, um outro aspecto, né? Eu não consigo pensar em atenção básica sem falar em prevenção, né? Sem falar Claro. no equilíbrio, quer dizer assim, a máscara custa R$3, um sabonete custa R$1. Um paciente na UTI custa quanto? 2 por dia, 3 mil por dia, 10 mil por dia, com respirador, com equipe, né? Quer dizer assim, e quanto custa um leito de UTI quando a gente não tem outro para o próximo paciente? Tá? Então, na verdade, a gente começa a olhar com outros olhares, né? Como o senhor disse, né? Falou da invisibilização, mas começa a olhar uma série de componentes sociais, uma visão muito mais de saúde coletiva que o senhor trouxe, que eu acho que são componentes fundamentais para compor uma visão da internação. E aí a gente está misturando assuntos, né? Seja da internação dos pacientes por conta da Covid, seja as pessoas que estão restringindo a sua liberdade voluntariamente em prol dos outros, que é uma coisa muito bonita, né? Seja o próprio paciente, que, enfim, tem a sua internação determinada, entre aspas, à força, né? Porque a gente deseja que ainda quando ele não tenha a possibilidade de decidir, não seja uma coisa que implique o uso de força no sentido literal, mas sim uma restrição, uma mitigação ao consentimento do paciente. É. A doença no Brasil, a doença mental no Brasil, é um problema extremamente grave. Nós fizemos uma deshospitalização do paciente psiquiátrico de forma muito abrupta, jogando na rua sem ter criado para essas pessoas uma atenção, vamos dizer, na própria atenção básica, com relação de atender, dar uma assistência continuada a esses pacientes. A doença mental no Brasil ela tem uma característica porque ela é agravada pela condição sociointelectual das famílias do Brasil. Você tem hoje um paciente situação extremamente desconfortável, às vezes perigosa, porque as pessoas de baixa renda não têm como vigiar essas pessoas em casa. Nem tem como tomar conta dessas. É extremamente difícil você pensar que você tirar a pessoa do hospital para mandar para casa, se você não tem na residência dessa pessoa as condições materiais para tomar conta desse paciente. Tá certo? E você, às vezes, joga ele na rua e ele acaba sendo um pessoal da Cracolândia, é um homeless desse daí que fica rodando para lá e para cá até pegar uma doença grave, uma coisa desse tipo, e chegar até mesmo a um óbito. Então, eu acho que nesses casos, a gente tem que começar a repensar. A gente, quando fica velho, começa a contar o tempo. Né? Eu tenho 54 anos de formado. Quando eu estava no 5º ano de medicina, o meu professor de pediatria, que eu sou pediatra, que era uma pessoa de um carinho por ele, uma admiração muito grande, do Jolino Martins, ele me disse uma frase quando eu era estudante, dizendo o seguinte: o Brasil é um país muito pobre para se dar o luxo de ser burro. Entendeu? Então, com isso aí, eu fui entender o que era a relação entre gestão e recurso financeiro. A gente gasta pouco e gasta mal. E continuamos fazendo isso, gastando pouco e gastando mal. As nossas administrações, elas têm um vício de serem preocupadas com quanto gasta, mas não sabe quanto custa. Então ela paga o preço que cobra. E às vezes você compra. E a nossa legislação também no serviço público, ela é extremamente draconiana no sentido de não dar muita oportunidade de você conseguir preços melhores, você tem que seguir determinados procedimentos legais que nem sempre facilitam a vida de quem é gestor. Justiça seja feita. A gente critica muito os gestores, mas a gente tem que entender também que a nossa burocracia, principalmente no serviço público, com a responsabilidade que o gestor público tem, e eu estou falando que eu também já fui gestor público, a gente tem muita dificuldade de você equacionar, entendeu, os seus recursos financeiros com as formas como você pode adquirir os insumos que você precisa. Então, eu acho que todas essas coisas têm que ser revistas, tá certo? Porque senão nós vamos continuar cada vez mais surpreendidos por determinados retornos, inclusive de enfermidades que já tinham sido afastadas do nosso cotidiano, e aparecendo, inclusive, essas novas que agora existem com possibilidade de mutações muito mais frequentes, até porque os estímulos externos para isso estão aumentando,
e a gente entrar cada vez mais em dificuldade, entendeu? Sem ter um acervo científico que nos forneça condições de fazer frente a isso. Perfeito. Eu acho que o senhor tocou em pontos essenciais, né? A primeira, essa lembrança de que na internação eu tenho, na verdade, uma etapa de recovery do paciente, né? Uma recuperação do paciente, que vai ter que ter laços, né? A gente, como o senhor bem disse, né? Não adianta eu gastar sem gastar bem, sem gastar pensado, ainda mais quando o sistema é de restrição, né? No sentido de que eu preciso gastar muito bem o dinheiro, né? Efetivar, eu sempre digo, né? Gastar o dinheiro como a gente gastaria em casa, né? Planejando muito bem, então estabelecendo laços para essa pessoa que na verdade precisa regressar à sociedade e teve alguma conduta que justificou uma internação de forma muito excepcional. Eu me lembro de um estudo publicado por um conjunto de órgãos muito grande, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Ministério Público do mesmo estado, a Defensoria, Ministério Público, todo mundo junto publicou um estudo, o Conselho de Psicologia também, a respeito das internações na Cracolândia, né? Chama-se Estamos de Olho, esse estudo, é de 2018, e dizia, né, de que em grande parte as pessoas lá tinham sido internadas sem ter sido dada uma alternativa de tratamento ambulatorial, quer dizer assim, gastou-se mal porque gastou-se desnecessariamente, gastou-se mal porque foi fora do que a lei permite, já que a lei exige esgotar os mecanismos não hospitalares, gastou-se mal porque não se avaliou o paciente e gastou-se mal porque é uma medida que não funciona, né? E outra questão que o senhor trouxe que me chamou muito a atenção, que lembrou bem, é a questão dessa vulnerabilidade, né? Seja dos familiares, seja das pessoas, enfim, que estão ali convivendo com essas pessoas, seja no âmbito da internação forçada, seja na Covid, né? Porque nos dois casos a gente está convivendo com alguém que em algum sentido gera, eu vou usar uma palavra ruim, mas que todo mundo vai entender, um incômodo, né? Gera uma situação que nos exige ali uma certa diferenciação. Na tese, eu procurei estabelecer um conjunto de critérios justamente para essas internações forçadas, né? Que é um tema que me parece dramático, né? Mas que ao mesmo tempo a gente não pode deixar de discutir, né? A gente falava sobre isso, né? Estamos aqui quase há 40 minutos conversando, uma conversa longa, né? Advogado, em geral, é muito falador, né? O médico é mais prático. O médico já vai direto, já fez ali a anamnese, já avaliou, já diz o diagnóstico, já pensou adiante e já lembrou alguma coisa que o paciente vai esquecer. E ainda dá por escrito no final, né? O advogado não gosta de escrever nada. Mas brincadeiras à parte, aqui a gente já se encaminhando um pouquinho para as considerações finais, eu acho que o senhor trouxe pontos muito legais. Acho que primeiro, eu acho que foi muito bacana a ideia de fazer uma conversa direito com medicina, né? Em geral, ou eu escuto os médicos falando de lei e me dá 3 tipos de chilique, ou às vezes a gente escuta só os advogados querendo agora operar, dizer se tem que fornecer cloroquina, não tem que fornecer, quem que vai ser responsável, qual vai ser a distância, a lei permite, vamos autorizar, o isolamento é vertical, o isolamento é horizontal. Aí o pessoal começa com as brincadeiras que eu acho que o momento não permite fazer com outros isolamentos, começaram a inventar também. Eu acho que, na verdade, é um momento... o senhor trouxe também isso, né? Um momento da gente voltar os olhos à literatura médica, né? Para poder olhar, voltar os olhos aos cuidados indispensáveis que nós temos que ter quando a gente vai exigir das pessoas algum tipo de medida bastante importante em termos de proteção dessas pessoas, e também um olhar que permita uma construção de medidas para o futuro também. Eu acho que o que nós tivemos agora, com a Covid, também com as internações, é um exigir nosso em relação à solidariedade, em relação a um pensar mais efetivo, no sentido tanto de proteção das pessoas, quanto também de um gasto inteligente na saúde, né? O Código de Ética Médica destaca muito que a saúde não é mercadoria, né? Então, eu acho que a gente está muito presente nisso. Acho que as discussões ficaram muito mais... eu acho que a gente, por assim dizer, trouxe para as pessoas das discussões da bioética, saindo das salas dos comitês de ética dos hospitais, saindo dos comitês de ética em geral, e saindo dos bancos acadêmicos e indo para a mesa de jantar, por assim dizer. Está todo mundo avaliando se deve gastar, se não deve gastar, quanto que deve gastar. Vamos usar protocolos que ainda não são consagrados, vamos arriscar porque não tem nenhuma alternativa, ou não vamos arriscar porque não tem alternativa mesmo, é melhor dar canja de galinha, porque é para dar um remédio que não tem aprovação, não vamos tentar nada, mas ele tem aprovação, mas não tem aprovação oficial, tem aprovação em outros países. Então, acho que foi muito bacana para também aproximar as pessoas que têm interesse nesse estudo,
a respeito da ética médica, enfim, de todas essas questões que envolvem o acesso também. Eu acho que foi muito bacana, assim. Estou tentando dar o meu lado otimista agora, né, nesse finalzinho, né, tentar dar uma mensagem boa, né. Eu acho que é um momento nosso de, eu ia dizer de dar as mãos, mas não dar a mão também não pode, mas é um momento nosso de, naquilo que representa a ideia, dar as mãos, no sentido de nos enxergarmos como sociedade, como seres humanos, todos iguais, como irmãos, nesse sentido, e aí repensarmos a melhor maneira de proteger a todos nós, de proteger na próxima vez que isso acontecer, porque mal ou bem, eu tenho pensado muito sobre isso, né? É uma doença terrível, com alta letalidade, ou enfim, com alguma letalidade, com um índice de contágio relevante, mas que se a gente for pensar em relação àquilo que poderia vir, foi um aviso, né, que nos permite nos preparar para outras situações, porque teria doenças muito mais perigosas, né? Algumas das quais nos remetem até para questões como a vacinação, até o saneamento básico, por que não? Já que, como o senhor lembrou, né, a gente está discutindo aqui sobre custos e alto custos, e no final vai ter gente morrendo, assim como nós temos gente morrendo hoje de fome e desnutrição também no Brasil. Até porque a estrutura social do Brasil hoje ela é muito diferente, entendeu? Dependendo da camada social. Tá certo? Nós temos praticamente a metade da população do Brasil hoje que vive sem tratamento de água nas suas residências. Moram em áreas insalubres, sem saneamento básico, expostas a qualquer tipo de agravo. Outra coisa é o seguinte, nós temos que aprender com isso aqui o seguinte, nós não temos mais condição de nos depararmos com uma outra crise desse tipo, um outro processo virótico, ou até pelo retorno mais tarde desse mesmo vírus, com as mesmas características que eles têm hoje. O aviso foi dado, nós vamos pagar um preço muito caro por isso. Eu espero sinceramente que isso traga algum aprendizado no Brasil. Eu vejo a saída da adequação de custo da assistência médica, chama-se prevenção. O governo brasileiro tem que ter como política de Estado uma preocupação enorme com a qualificação, um financiamento e as condições de trabalho de todos os profissionais que vão atuar na atenção básica. Porque é ali o único local onde nós temos, num prazo de tempo menor, fazemos alguma diferença com relação à assistência médica. E reduzir o custo altíssimo que nós temos na área terciária, exatamente porque nós não conseguimos deter a evolução desses agravos nos pacientes portadores de doenças crônicas, que são a imensa maioria dos nossos hóspedes na atenção terciária, seja terapia intensiva, enfermaria de doenças crônicas. Eu acho que sem prevenção a gente não resolve, nós vamos ficar apagando incêndio, e os incêndios vão ser cada vez mais difíceis e mais caros. Perfeito, acho que o senhor mandou uma mensagem muito bonita no final, né? No sentido dessa nossa necessidade de um outro olhar, de um outro cuidado, né? Mais intenso, né? Já que nós vivemos agora momentos difíceis, mas momentos que não vão deixar de existir em outras fases, né? Na verdade, a gente está pensando muito no agora, nesse momento, como se, na verdade, não fosse um desafio constante nosso, como se, na verdade, o acesso à saúde não fosse uma necessidade que nós temos presente o tempo todo, né? E como se, na verdade, fosse agora, com a Covid, que a gente começou a se preocupar com a saúde, com acesso, enfim, com todas essas questões que o senhor trouxe também ao longo da nossa conversa. Acho também que, já me encaminhando aqui para minha frase final, por assim dizer, né? Meus alunos dizem que eu sempre falo que eu vou falar a frase final e falo mais uma, né? Mas a verdade é que queria agradecer muito, assim, primeiro ao senhor, né, e ao CRM por esse diálogo. A gente falou que ia falar meia hora, falamos aqui quase uma hora, 40 e poucos minutos. Muito legal essa troca, essa ideia de falar de dois temas meio intercalados. Às vezes é um desafio, mas essa história é muito interessante. Acho que quando a gente não se desafia, a gente não avança. Mas acho também que o senhor colocou pontos muito importantes, assim, eu, em vez de falar meus pontos, vou tentar resgatar alguns que me chamaram a atenção em relação à vulnerabilidade, né, o olhar do social, que é um componente ligado com a saúde, o olhar do Brasil como um todo, ou seja, a gente não tem como fazer um desenho da saúde no Brasil, pensar a saúde e repensar, que é o que nós estamos fazendo também, sem parâmetros
que mesclem as diferentes perspectivas, né? É uma questão multifatorial, é o social, é o econômico, é a educação, até o acesso. A questão dos laços, no caso da internação, né? Há um conjunto de medidas de internação que eventualmente são cabíveis, mas em muitos casos a internação é uma medida descabida, desnecessária, um gasto desnecessário, e agora a gente vê a falta de recursos de vários sentidos no SUS, seja pela escassez absoluta, seja pela escassez relativa, ou seja, tem coisas que a gente não tem como ter 200, não tem como comprar infinitos respiradores agora, a gente está tentando fabricar, está tentando inventar, que bom. O que só mostra que, na verdade, a gente sempre pôde fazer tão rápido, né? Esse senso de urgência que surge em alguns momentos, a gente talvez tenha que guardar como uma das lições importantes. E para finalizar mesmo, tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto, que diz que o real não está no início nem no fim, né? Ele está no meio, né? Ele está na travessia. Eu acho que a gente está fazendo uma travessia importante agora, como diz, como humanidade, como pessoas e tal, e acho que a gente deveria pensar um pouco de que maneira que essa travessia nos permite novos olhares, né? O que a gente está enxergando, o que a gente poderia fazer para um segundo momento. Então, eu queria agradecer muito, como disse, ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, à Comissão de Direito Médico da OAB, na pessoa do Eduardo Amorim, que é o presidente da comissão, ao doutor Antônio Buffon, amigo, né, e coordenador geral da pós-graduação da Universidade de Vila Velha, aos coordenadores da pós de Direito Médico, que também fizeram a gentileza do convite, a Jordana Bastos, a professora Leda de Münner, que compareceu aí desde o começo. Cumprimento muita gente que estava presente também nos acompanhando, aqui vai aparecendo os nomes, mas eu tenho aqui uma outra doença, que é a miopia, que não me permite ler com essa distância, eu tenho quase 10 graus de miopia, mas eu vi muita gente que compareceu, então agradeço muitíssimo a todo mundo, vários professores de vários estados. Eu contei gente de pelo menos 5 ou 6 estados, fora o Paraná e o Espírito Santo, que daí não conta. Esse daí já são os nossos amigos, daí os amigos não contam, né? Porque eles já estão ali dentro da nossa contagem inicial. Então, agradeço muito, doutor. Não sei se o senhor quer fazer alguma mensagem final, senão eu fico muito feliz, só não mais feliz, como disse, por não estar presente junto, mas em outro momento, com certeza, volto a Vitória ou a Vila Velha para fazer algum evento. Então, eu queria agradecer o convite que eu fiz a você. Foi um prazer enorme. Aliás, foi uma experiência muito significativa para mim, esse tipo de debate. Gostei muito da conversa, aprendi muita coisa, entendeu? E eu acho que o Conselho Regional de Medicina está à disposição da gente estabelecer uma parceria, no sentido, inclusive, de esclarecer a própria sociedade brasileira sobre o que é a medicina, o que é a assistência médica, o que é a saúde, e para que a gente tenha um futuro melhor e não passe por tantos problemas como nós estamos passando agora. Muito obrigado pelo convite, Gabriel, e uma boa tarde para vocês. Obrigado, um beijo para todo mundo, um abraço para o Dr. Celso e nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Quem precisa ver depois vai ficar lá no Instagram mais um tempinho. Eu vou tentar colocar na internet em algum lugar, não sei fazer. Vamos tentar colocar, se a gente conseguir, de repente, no YouTube do Conselho, senão a gente faz mais vezes, a gente grava de volta para quem não viu. Pessoal, um abraço, cuidem-se, né, e cuidem os outros também. Valeu, obrigado. Obrigado, doutor Celso, mais uma vez. Nada, obrigado a vocês. Valeu.